Olá pessoal, bom dia. Terceiro e último vídeo sobre a correção dos exercícios, do capítulo 6 e 7. A gente parou no último vídeo na questão 1 da página 107, só refrisando, gabarito a letra B, tá pessoal? Vamos dar sequência aqui. Na página 108 nós temos a questão 2, que diz o seguinte: sobre a proposta de paz conhecida como os 14 pontos de Wilson, sugerida pelo então presidente dos Estados Unidos no pós-guerra, responda o que se pede. Qual era a proposta dos Estados Unidos para uma paz europeia e qual era o interesse desse país nesse acordo? A proposta ficou conhecida como 14 pontos de paz, que pode ser resumida em dois eixos principais. A criação da Liga das Nações, um organismo internacional que evitasse novos conflitos, intermediasse os conflitos entre os países, e além disso, a chamada paz sem vencedores, tendo que nenhum país fosse responsabilizado pelo início da Primeira Guerra Mundial. O que não aconteceu, nós sabemos que a Alemanha foi responsabilizada. Então, o objetivo da criação da Liga das Nações e dessa paz sem vencedores seria justamente esse, de evitar um novo conflito, um ambiente que permitisse uma nova guerra. Letra B. Por que tal proposta não foi aceita pelos europeus? No caso do Tratado de Versalhes, tanto a França como a Inglaterra, pela destruição, pelos gastos, pelos traumas provocados pela violência da Primeira Guerra Mundial, tanto os ingleses, como o governo inglês como o governo francês, tinha que dar uma satisfação para a opinião pública das suas respectivas nações, dos seus respectivos países. Então a saída que eles encontraram foi justamente essa: culpar a Alemanha pela guerra, pelo conflito, e dar essa resposta. Só que infelizmente, ao culpar a Alemanha, eles criaram esse ambiente propício para a eclosão de um novo conflito armado, de uma nova guerra. Vamos para o próximo exercício. Aqui, página 111, número 3. Vamos lá. Nós temos um pequeno texto, O Tratado de Sèvres, datado de 11 de agosto de 1920, foi elaborado sob pressão da Grã-Bretanha, que estava interessada na desintegração do Império Turco, visando assegurar sua dominação sobre o Oriente Próximo, notadamente o controle da rota da Índia por Suez e a anexação da Mesopotâmia. Qual foi a principal consequência do Tratado de Sèvres? A principal consequência do Tratado de Sèvres foi o desmembramento do Império Turco Otomano e o aumento da influência inglesa e francesa nos territórios do Oriente Médio, onde hoje atualmente é a Síria, Iraque, Irã, Palestina, regiões essas ricas em petróleo. Por isso, o objetivo tanto da França como da Inglaterra é em controlar essas regiões. Questão 4, da página 111. No período pós-guerra, uma publicação holandesa de nome Alain em um de seus editoriais no ano de 1919 afirmou: a Alemanha acorrentada e escravizada será sempre uma ameaça à Europa. Explica a afirmação no contexto da assinatura do Tratado de Versalhes. As punições impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes foram excessivas, e é isso que o jornal está criticando. Então, essas punições excessivas gerariam na Alemanha esse sentimento de revanche que motivou e levou os alemães à Segunda Guerra Mundial. Então, o editorial já está prevendo que as punições excessivas em relação à Alemanha, faz com que crie dentro daquele país as condições necessárias para o surgimento desse sentimento de revanche que vai levar a Europa a uma nova guerra 20 anos praticamente depois. Questão 5. Após o término da Primeira Guerra Mundial, houve a tentativa de vários países de começar a estabelecer acordos mínimos para a convivência entre diversos Estados-nação. A criação da Liga das Nações, em linhas gerais, visava criar condições pactuadas de resolução de controvérsias entre os países. Deixa eu até passar o slide aqui, porque já está na página aqui, na questão 5. Como podemos entender a função da Liga das Nações criada após a Primeira Guerra Mundial? A função da Liga das Nações era intermediar os conflitos entre os países de forma diplomática para evitar novas guerras.
Essa era a função da Liga das Nações, uma espécie de mãe, vó, né, da ONU, da atual ONU, tudo bem? Página 114, vamos dar um avanço aqui bem rápido. É uma questão objetiva, né? Nós temos aí uma imagem, mulheres trabalhando em uma fábrica de produção de gás, de máscaras de gás. Antes da Primeira Guerra, as mulheres ficavam limitadas aos serviços domésticos no próprio lar. Com os conflitos, essa realidade precisou ser alterada. Então, a questão trabalha justamente a introdução da mulher no mercado de trabalho, um fenômeno que está associado à Primeira Guerra Mundial. Enquanto os homens partiam para o campo de batalha, as mulheres passaram a ocupar esse espaço e, obviamente, quando a guerra acabou, né, as mulheres, obviamente, não vão aceitar voltar para dentro de casa, serem subordinadas aos maridos. Então, essa mudança ela vai se estabelecer. A letra B, o gabarito aí, tá? Com grande quantidade de homens mobilizados, diminuiu o número de trabalhadores nas fábricas e as mulheres precisaram, então, tomar o espaço que era dos seus esposos, dos seus maridos. A questão 15, da página 115, a somatória é 11. Então, o item 1, o item 2 e o item 8 estão corretos. Beleza, pessoal? Na questão 2 da página 116... Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa era o centro cultural e econômico do mundo. Após a guerra, o eixo econômico mundial passou para os Estados Unidos, que desapontaram como uma potência econômica e militar. Essa mudança pode ser atribuída pelo fato de que, obviamente, com a Europa destruída após a Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos não foram afetados diretamente, o território americano, cidades americanas não foram destruídas, né, durante a guerra, e pelo fato de que durante o conflito os Estados Unidos emprestou muitos recursos, dinheiro, né, se industrializou, cresceu economicamente, ele assume, né, esse papel que até então era da Europa, de centro econômico e cultural. Então a principal potência que emerge, né, da Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos. Então o gabarito letra A, os Estados Unidos só entraram na guerra após a saída da Rússia e ajudaram a definir a vitória, saindo como uma economia fortalecida e poucas perdas militares. Exatamente essa aí, tá? Questão 3. 100 anos após o seu início, a Grande Guerra ainda se apresenta como um desafio para os historiadores, que procuram entender a dimensão do conflito. Duas grandes alianças político-militares se enfrentaram e, por seu poder destrutivo, é comum que em 1914 e 1918 seja mencionado como o fim de uma era. Sobre a Primeira Guerra Mundial, faça o que se pede. Letra A. Explique uma razão que levou à formação de uma das alianças a se enfrentarem no conflito. As alianças, eu já expliquei isso para vocês, elas se formaram com o objetivo de proteger interesses entre nações. Então, Alemanha e Itália se aproximaram com o objetivo de ampliar os seus territórios coloniais. França e Inglaterra se aproximaram com o objetivo de proteger os seus respectivos impérios coloniais. A Rússia se alia à França e à Inglaterra para proteger os seus interesses nos Balcãs. A Áustria se alia à Itália e à Alemanha com o mesmo objetivo, proteger os seus interesses nos Balcãs. Então é essa a dinâmica de interesses que fazem com que essas alianças sejam criadas. Cite mudanças ocorridas no cenário social e político do pós-guerra. A mudança nós podemos citar a mudança do eixo econômico e cultural, né, da Europa para os Estados Unidos, fim de 4 impérios, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Alemão, né, e a crise do pós-guerra, crise econômica, a descrença na existência dos regimes democráticos que favorecem, por exemplo, a ascensão dos regimes nazifascistas. Questão 4 também é uma questão objetiva, né, de marcar. Eu vou falar em alternativa, letra E, que está correta. A questão 5. Leia o texto sobre a economia europeia durante a Primeira Guerra. Temos um texto. E letra A. O texto afirma que, com a Primeira Guerra, ideias tradicionais foram postas em xeque. A que concepção o texto se refere? As ideias que foram colocadas em xeque é o liberalismo e as democracias, o Estado democrático, né, que até então existia. Letra B. Como foi organizada a economia de guerra? Cada nação realizou o que a gente chama de esforço de guerra, ou seja, todo o potencial produtivo do país foi convertido para auxiliar nas atividades relacionadas à guerra. Uma indústria de panela, por exemplo, passou a fabricar capacete. Então, assim por diante, né? Letra C.
pesquisa o que seria um cartão de racionamento e relacione com o texto apresentado. O cartão de racionamento é que em muitos países, por causa do esforço de guerra, produtos básicos começaram a faltar para a população. Então, o consumo desses produtos tinha que ser limitado. Então, você tinha um cartão, né, que o governo dava para os seus cidadãos, que estabelecia uma cota individual para que esses produtos fossem distribuídos para a população. Questão 6, também uma questão objetiva, né? Tem 2 textos, e aí está falando na letra A. Com o desenvolvimento da tecnologia, só um momentinho, deixa eu só avançar aqui. Com o desenvolvimento da tecnologia armamentista no contexto da Primeira Guerra, o ato de matar e a morte de pessoas passaram a ser vistos de outra forma. Comente. De acordo com os textos e com essa informação, o que nós podemos concluir? Como há um elevado número de baixos, né, uma massificação da morte, cria-se aquela ideia de que a morte passa a ser uma estatística, né, só mais um número. Não há uma desumanização dessa questão sobre a morte, né? Letra B. Explica a característica da geração de 1914 apontada nos textos. É uma geração que aprendeu a conviver com essa nova realidade, onde a morte ela passa a ser vista como um dado frio e objetivo, né? Não levando em consideração que cada vida perdida é uma perda para as suas famílias, para os seus amigos, né? Enfim. Questão 7. Historiadores concordam que a Primeira Guerra foi um dos principais motivos para que ocorresse uma guerra ainda pior, a Segunda Guerra Mundial. Cite alguns problemas não resolvidos ou criados durante a Primeira Guerra que poderiam ser a causa da Segunda. A questão do Tratado de Versalhes, principalmente, é o cerne que vai permitir a Segunda Guerra Mundial. O excesso de punições sobre a Alemanha, a crise do pós-guerra faz com que os alemães se revoltem, né? Alimentem esse ódio, né? Esse sentimento de vingança. Isso, consequentemente, leva a uma nova guerra. Tudo bem? Beleza, pessoal? Muito obrigado.